Olá, me chamo Rafaela Machado, sou acadêmica de nutrição e hoje aqui para estar no projeto de iniciação científica que tem como tema plantas brasileiras com ação anti-envelhecimento, potencial antioxidante de espécies vegetais amazônicas. Tenho como orientador responsável o professor Dr. Leopoldo Clemente e como co-orientadora professora doutora Ivana Corrêa. Bom, antes, vamos entender então um pouquinho sobre o envelhecimento. O envelhecimento, ele pode ocorrer de duas formas, pelos agentes internos e pelos agentes externos. Os agentes internos, que são os cronológicos ou intrínsecos, ele acontece, ele ocorre pelo decorrer da passagem do tempo, ou seja, ele é um envelhecimento natural, né? E aí ele é determinado por fatores genéticos, estado hormonal, reações metabólicas, e aí ocorrendo aqueles sinais clínicos de envelhecimento, que é as rugas, a flacidez, a mancha na pele. E em seguida temos agentes externos. Os agentes externos, também conhecidos como os extrínsecos, eles são ocasionados pelos fatores ambientais, ou seja, raios ultravioletas provenientes do sol, o ambiente poluído, o estresse, o estilo de vida, então, se a dieta alimentar é pobre, se faz exercício ou não. E dentre esses fatores ambientais, os raios ultravioletas, eles é o que mais se destaca, pois mais de 80% do envelhecimento facial são ocasionados pela radiação UV. No caso, o que ocorre com esses fatores ambientais, essa exposição? Então, isso também varia, de acordo com o que o indivíduo vai ficar exposto e por quanto tempo ele vai ficar exposto. E aí, esses fatores ambientais, eles estimulam a produção de radicais livres, e esses radicais livres, eles destroem, a célula saudável. E aí, ocasionando também aqueles sinais clínicos de envelhecimento, que é as rugas, a flacidez, a mancha na pele, entre outros sinais clínicos do envelhecimento. Bom, no nosso estudo foram utilizadas plantas brasileiras, provenientes da Amazônia. Mas por que, a Amazônia? Porque a Amazônia ela tem uma grande biodiversidade, ela é uma grande fonte de plantas com esse potencial bioativo. Então, que potencial esse bioativo, no caso, do anti-envelhecimento? Porque diversos vegetais, que apresentam ação anti-envelhecimento, é demonstrada através da capacidade de inibição de enzima, como a colagenase, como a gelatinase, como a elastase, a hialuronidase, por exemplo. Essas enzimas, elas degradam as moléculas essenciais à manutenção da integridade da pele. Então, extratos, por exemplo, ricos em flavonoides, taninos, ácidos fenólicos, que têm ação antioxidante e anti-inflamatória, elas são amplamente utilizadas para cosméticos, tópicos para a pele, visando o anti-envelhecimento. No caso do nosso estudo, foram utilizadas caules e folhas da espécie de Solano, foram 4 espécies, dentre elas Solano áspero, Solano leucocarpon, Solano schleifengalliano e Solano stramonifolia. Também foram utilizadas raízes de Euterpe oleracea, conhecida como açaí. Foram utilizadas cascas e folhas de Dalbergia monetária e cascas e folhas de Mantopus succuba. As espécies de Solano foram coletadas na cidade de Santarém e Belterra, e as demais foram coletadas em Abaetetuba, todas elas no Pará. Nosso objetivo geral, identificar atividade antioxidante e anti-envelhecimento de extratos de espécies vegetais amazônicas. Nossos objetivos específicos foram avaliar a atividade antioxidante de extrato, frações e substâncias purificadas pelos métodos DPPH, ABTS e FRAP. Avaliar o potencial anti-envelhecimento de extratos e frações através de ensaios de inibição das enzimas colagenase, elastase e hialuronidase. E também isolar por meio de técnicas cromatográficas os constituintes majoritários presentes nos extratos e frações mais ativos nos modelos de ensaios realizados. Bom, para avaliar a atividade antioxidante, foram selecionados os seguintes extratos brutos
Então, foram feitos extratos brutos de caules e folhas das espécies de solano, como eu tinha dito, as 4 espécies de solano. Foram extratos brutos de raízes de eutérfio, extratos brutos de cascas secas in naturas e folhas de mântatus sucubas, e extratos brutos de cascas e folhas de Dalbergia monetária. Também, para avaliar antioxidantes, foram feitos partições da folha de Dalbergia, né, em acetato de etila, de cloro metânico e etizânico, e também substâncias isoladas, que foram o Orobol 6 e 8, obtidas da partição de acetato de etila da casca e Dalbergia monetária. Bom, o primeiro método de avaliação, né, de atividade antioxidante foi o método DPPH. E como ele funciona? O DPPH, que é o radical, ele tem uma coloração lilás, né? E aí, tendo um antioxidante presente na nossa amostra, o antioxidante ele doa o hidrogênio, o radical DPPH, e ele se reduz, no caso, ele se estabiliza, e ele tem uma formação de uma coloração amarela. Lembrando que os 3 métodos utilizados, eles são métodos colorimétricos. E aí, neste caso, do DPPH, foram utilizadas diferentes concentrações, que variou de 1,4 a 280 microgramas por ml. Embaixo, vemos uma placa de ELISA. Aqui podemos observar essa variação de coloração. Então, onde está amarelo, né, é onde teve maior concentração, e foram, assim, 3 colunas, né, no caso aqui 3 colunas, que foram aqui 3 amostras, e todas elas realizadas em triplicatas. Após plaquear, ela é incubada ao abrigo de luz e fica 30 minutos. E após isso, ela é lida no espectrofotômetro a 508 nanômetros. Então, feito o cálculo, né, de percentual de atividade antioxidante, e o CS50, que foram os traços dos nossos resultados. O CS50 é a concentração efetiva para obter 50% da atividade antioxidante, estimada em 5%. O outro método, né, para avaliar a atividade antioxidante foi o método da ABTS. O método da ABTS ele é bem parecido com o método DPPH, que vai variar o radical e a sua coloração. No caso, para formar o radical ABTS, ele tem que ser juntado, né, tem que juntar com o fosfato de potássio, tem que fazer uma solução de fosfato de potássio e ABTS. Esse ABTS, no primeiro momento, ele não está em sua forma radicalar, ele só fica essa forma radicalar incubado com fosfato de potássio. E aí, então, é mantido no abrigo de luz por no mínimo 16 horas antes. Após isso, né, a solução do radical, ela é diluída em álcool absoluto até obter uma absorvância de 0,7, e é medida em 734 nanômetros, né? Após isso, é feita uma curva de... Desculpa. Após isso, é também incubada com diferentes concentrações, que varia de 3 a 15 microgramas por ml, né? Neste caso, quando a amostra tem antioxidante presente, né, ela inibe a coloração, porque a coloração do radical ABTS, ela é um verde azulado, né, intenso. E tendo um antioxidante presente, essa coloração é inibida, então vai para o transparente, como vemos aqui nos entendófilos. E após isso também é plaqueada em triplicata, essa também foi uma das placas que realizei. E essa placa é lida também no espectrofotômetro em 734 nanômetros. O terceiro método, né, para avaliar a atividade antioxidante foi o método de redução de ferro, o FRAP. Como que ele funciona, né? O FRAP é a redução de íons férricos a ferrosos, ou seja, né, do ferro mais 3, ele é reduzido para o ferro mais 2. E em pH baixo, faz com que um complexo, né, ferroso colorido se forme. Ou seja, quando está em sua forma de ferro mais 3, ou sua forma férrica, ele tem uma coloração azul clara. E quando ele é reduzido e forma sua forma ferrosa, ele vira um azul escuro, intenso. Então, a gente tem que formar, o reagente FRAP é formado a partir da mistura de tampão de acetato, mais solução de TPTZ, mais uma solução aquosa de cloreto de ferro. Essa reação, né, esse reagente FRAP, então, é deixado no banho-maria até obter uma temperatura de 37 graus Celsius.
E por que essa temperatura de 37 graus Celsius, né? Que é para imitar a nossa temperatura corporal. E a partir daí é feita a curva de sulfato ferroso, né? A curva padrão de sulfato ferroso. E para que essa curva serve? Essa curva é para quantificar, né? O quanto da nossa amostra foi convertido em ferro mais 2. Por isso que fizemos essa curva, porque a gente utiliza apenas uma concentração da nossa amostra. E essa concentração, o quanto dessa concentração vai ser convertido em ferro mais 2. E a gente vê isso pela curva de sulfato ferroso. Do lado aqui vemos, né, uma placa de liso, que também foi uma das que eu realizei. Então, aqui podemos observar de 1 a 6, da fileira A a C, isso aqui é a curva de sulfato ferroso. Então, foram feitas 6 concentrações para a curva, e aqui podemos observar essa variância de coloração. Então, do 1 é a concentração menor, né? E do 6 a concentração maior. Então, quanto mais concentrado, mais intenso é a coloração do azul. E aí, após plaquear, aqui embaixo também as amostras testadas. Então, vai variando de amostra para amostra o potencial antioxidante. E aí, depois dessa plaqueada, né, é mantido em 6 minutos a 37 graus Celsius e lido a 595 nanômetros. E aqui vemos o nosso resultado. Vamos falar um pouquinho do solano, que foi testado primeiro e tem 4 espécies, né, extratos brutos. A que mais se destacou foi o solano leucocarpon folha. Ele se destacou pelos 3 diferentes métodos. E os outros 2 solano, que foi Schlechter, Galiano, Galli e Stramonifolio folha, se destacaram pelo método da BTS. Vale lembrar que todos eles obtiveram potencial antioxidante, porém, os que mais se destacaram, ao nosso ponto de vista, comparando entre eles mesmos e comparando com o padrão rotina, foram estes, grifados. Né? Podemos, muito interessante também observar que o solano leucocarpon folha é um extrato bruto, e ao comparar com a rutina, que é uma substância pura, ficaram bem próximos os resultados. E ele foi até melhor do que o ginkgo biloba em relação ao DPPH, que é um padrão do DPPH, e o ginkgo biloba é também um extrato, né, bruto. E aí foi até melhor que o ginkgo, que é um padrão do DPPH. Em seguida, temos os resultados da alberja monetária, Euterpe-oleracea e Manta succuba. No caso, também destaquei os que foram melhores. E entre a da alberja monetária, praticamente todos deram um grande potencial, exceto o hexânico das folhas, a partição, né? É o que é de se esperar por causa da polaridade. E o mesmo vale para o acetato de etila, que foi um dos melhores, pode se explicar também por conta de sua polaridade. Porque ali estão, por conta da sua polaridade no acetato, está presente os compostos fenólicos, né? E outras substâncias antioxidantes. No mesmo caso do solano, é legal comparar com rutina, que é um extrato, uma substância pura. E o orobol também é uma substância pura. E vale ressaltar aqui que eles ficaram bem próximos, tanto os extratos brutos, a partição e a substância pura. Isso pode ser explicado também ao efeito sinérgico, né? Em seguida, em Euterpe-oleracea, ela se destacou, porém não foi muito destacado no TAP, mas teve também grande potencial antioxidante. E no Manta succuba, o que mais se destacou foi a folha, né, o extrato bruto da folha, e em seguida o extrato bruto da casca in natura. Todas elas, né, pelo método DPPH, foram, exceto o extrato bruto da casca in natura, foi melhor do que o ginkgo biloba. Né? Todas essas destacadas pelo método DPPH, exceto o extrato bruto da casca in natura, foram melhor que o ginkgo. Porque, no ponto de vista, é muito interessante. E ressalto também que o orobol, ele ainda não foi muito estudado em relação a métodos antioxidantes, ao potencial antioxidante. Então, isso é um dos resultados inéditos. Bom, então, nossa consideração, né, parcial, que é que os resultados dos extratos possuem atividade antioxidante pelos métodos apresentados, portanto, são promissores e encorajam a busca por extratos e substâncias com atividade anti-envelhecimento
estabelecendo possíveis correlação com a atividade antioxidante observada. Nossas perspectivas futuras são realizar atividade antioxidante com as partões da casca e da Albergia monitara, realizar e avaliar a atividade dos extratos mais ativos frente às enzimas colagenase, elastase e hialuronidase, responsável pela degradação do colágeno, através dos kits da Thermofit. Vale ressaltar que esses kits, né, são amplamente utilizados na literatura. E aqui vai meu agradecimento ao professor Leopoldo, para a professora Ivana, né, que o professor Leopoldo do Laboratório de Farmacognosia, e a professora Ivana do Laponeb, e a todos aqueles que me apoiaram, que me incentivaram, né, que me ajudaram, além também do CNPq pela bolsa, e pelo GIC por estar tendo essa oportunidade de apresentar o meu projeto de iniciação científica. Então, muito obrigada.